Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre começa o nosso programa aqui, vocês já sabem, né? Logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós estamos no ar para falar de todos aqueles assuntos do direito que vocês já sabem quais são também. Tá bom? Então não vou ficar repetindo aqui todos os dias porque vocês já sabem. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu quero dizer que vocês podem perguntar para o nosso programa aqui, e as perguntas são extremamente importantes para todos nós, mandando um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br, é o nosso e-mail, é o e-mail aqui do programa. Podem perguntar também através do telefone 3230 1530, que é o telefone fixo da TVE, ou então mandar um e-mail mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Através de todos esses endereços que eu dei para vocês aí, vocês podem perguntar à vontade. Perguntem sobre o assunto do programa, podem perguntar também sobre o assunto do programas de outros dias. Tá bem, então? Então, vamos lá. Eu hoje vou conversar com muito prazer aqui para todos nós com o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre uma satisfação enorme estar aqui contigo. Satisfação é toda nossa, doutor Dirceu, principalmente para tratar de um assunto tão importante, como eu digo aqui. Claro que todos os nossos assuntos são importantes, mas o direito previdenciário é uma coisa que acompanha todos nós, né? Ah, sem dúvida. Desde que a gente começa a trabalhar até o dia da tão sonhada, né, aposentadoria, principalmente quando a pessoa já está chegando próximo, né? Mas eu também recomendo sempre aqui que o importante é a pessoa ter a documentação toda guardadinha direitinho, né? Desde a primeira carteira do trabalho, guarda tudo, porque senão depois vai lá incomodar o doutor Dirceu lá com uma série de coisas, né? Série de perguntas, né? Então é bom guardar. É muito bom e necessário, né? Porque necessário. Às vezes depois para fazer prova fica um pouco difícil se a pessoa não guarda documentos. Não guarda a documentação. Bom. Vamos lá então, doutor Dirceu. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje, que é da dona Jussara, que mora na cidade de Esteio. Ela tem 72 anos e ficou durante 10 anos em benefício do INSS por invalidez por artrite reumatoide e hepatite. Todos os laudos que comprovam as doenças da dona Jussara estão com ela. E ela tem cópias também, e as cópias dessa documentação foram entregues ao INSS. Agora, ao fazer nova perícia, tive meu pedido de aposentadoria negado pela Previdência. Estou pensando em entrar na Justiça, mas tenho medo que demore muito. E, como ela diz, já não tem muito tempo. Dona Jussara, se a senhora estava aposentada por invalidez, com 72 anos de idade, o INSS não poderia ter lhe chamado para fazer perícia. Primeira coisa. E o que fizeram não está correto. A lei é bem clara que quem tem mais de 60 anos de idade, aposentado por invalidez, não pode ser chamado para fazer perícia. Agora, se tiraram, cometeram uma ilegalidade, caberia, não tem outro jeito, caberia entrar na Justiça. E eu recomendo que a senhora faça logo isso, porque isso aí não vai ser muito demorado. Vão logo restabelecer seu benefício, a senhora procure um advogado de sua confiança ali na sua cidade, e ele pode fazer isso numa ação ordinária ou até num mandado de segurança. E com consequências muito rápidas. Pode fazer uma ação ordinária pedindo uma liminar que restabeleça de imediato a sua aposentadoria por invalidez e depois o processo segue o seu curso normal. E o juiz pode fazer isso, né? Desde que o advogado demonstre essas coisas que a senhora colocou aqui na sua pergunta. Eu acho que
A senhora deve procurar um advogado imediatamente. Sim, até porque ela tem 72 72 anos. Há 12 anos ela não precisava mais fazer. É uma maldade, né? Uma maldade. Uma pessoa com 72 anos está exposta ainda aqui a uma perícia para decidir sobre a aposentadoria dela. Tomara que dê tudo certo, dona Jussara, procure um advogado, fale como o doutor Disseu recomendou aqui, e vai dar tudo certo para a senhora. O senhor Renato, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem 64 anos e 31 anos de contribuição para o INSS. Faz 2 anos que estou em auxílio-doença e gostaria de saber se esse tempo, esses 2 anos que ele tem em auxílio-doença, contarão para a minha aposentadoria. Seu Renato, sim, esse tempo aí conta para a sua aposentadoria. Só que tem que fazer pelo menos uma contribuição depois de cessado o auxílio-doença. De toda forma, o senhor tem 64 anos de idade. O ano que vem o senhor faz 65. Se, por acaso, o senhor ainda estiver em auxílio-doença, o senhor pode chegar lá e pedir para transformar em aposentadoria por idade, que o valor vai ser o mesmo. Só que o senhor não tem direito adquirido ainda. O problema é que as regras de cálculo da sua aposentadoria vão ser as da emenda constitucional número 103. Isso aí vai lhe prejudicar um pouquinho, talvez. A não ser que que a sua aposentadoria fosse de salário mínimo, aí não vai mudar nada. Então, depende de quanto era a base de contribuição. Se a média do seu salário de contribuição dá um salário mínimo ou menos, não vai mudar nada. Uhum. Mas se for maior, vai mudar um pouco. De qualquer forma, para contar esse período que o senhor está em auxílio-doença como tempo de contribuição, vai ter que fazer uma contribuição posterior à cessação do benefício. Então tá, senhor Renato, faça lá o que for possível para que o senhor se aposente e goze bem da sua aposentadoria também. A dona Elvira, ela mora aqui em Porto Alegre, doutor Disseu, e ela está com 58 anos de idade e há 3 anos ela está em auxílio-doença por invalidez. Ela quer saber se pode entrar com pedido de aposentadoria e pergunta quais são as chances que ela tem. Bem, dona Elvira, só poderá entrar com pedido de aposentadoria agora se a senhora tinha 30 anos antes de tempo de contribuição, antes de 12/11/2019, que é a data da assinatura da emenda constitucional número 103. 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, que agora já não existe mais, mas existia até 12/11. Ou então, se a senhora tinha 58 anos de idade, também não tinha idade. E se não, se a senhora não tinha 30 anos de contribuição até aquela data, 12/11, a senhora vai então se aposentar quando completar 61 anos e meio, porque vai incidir uma das regras de transição, desde que a senhora tenha também 15 anos de tempo de contribuição, contando também o tempo de auxílio-doença. E desde que faça uma contribuição depois da cessação do auxílio-doença. Então, resumindo, se a senhora tem direito adquirido, 30 anos de contribuição antes de 12/11/2019, ou então 61 anos e meio, com 15 anos de contribuição, nas novas regras. Tá certo. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia. É o senhor Arnaldo. Peço que me informem quem pode ser segurado facultativo da Previdência. Pergunto também que direitos tem o segurado facultativo. Bom, o segurado facultativo é todo aquele que não se enquadra no conceito de segurado obrigatório. Quais são eles? O desempregado, a dona de casa, ou dono de casa, né? Também, o estagiário, o estudante, o bolsista, o síndico, desde que não receba remuneração por aquele trabalho, e mais uns quantos aí que estão no artigo 11
do decreto 3.048. Mas, basicamente, são esses aí. E quais os direitos eles têm? Eles têm todos os direitos como tem o segurado obrigatório, menos um, que é o auxílio acidente. Tirando o auxílio acidente, ele vai ter direito à aposentadoria, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, né? Isso, aposentadoria por tempo de contribuição, você tinha direito adquirido até 12/11, ou então a aposentadoria por idade, depois disso, né? Ou com as regras de transição também. Então, ele tem todos os direitos igual aos outros, menos o auxílio acidente. Por que não é o auxílio acidente? Porque ele não está trabalhando, né? Acidente de trabalho. Porque é facultativo, né? Facultativo. Então, não tem CAT, não tem possibilidade de ser acidente de trabalho. Não, eu dou meus pitacos aqui de vez em quando. Eu entro aqui e pergunto aqui, eu quero ficar sabendo também, né? E tem muita coisa que eu pergunto que eu ajudo vocês também. Deixo o advogado que ele... Brincadeira minha aqui, mas eu sempre faço uma pergunta porque a curiosidade existe de todo mundo, né? E alguém não sabe, alguém podia estar pensando, ué, mas por que não tem auxílio acidente? Então, é isso. E ajuda a esclarecer os nossos telespectadores também. Pois é. A dona Eugênia mora na cidade de Frederico Westphalen. Até eu quero ver qual é o canal lá de Frederico Westphalen. É o canal 40. Pessoal que está assistindo o Consumidor em Pauta no canal 40 em Frederico Westphalen, um grande abraço para vocês. Ela faz 27 anos que ela trabalha numa fábrica e está com 52 anos. Sempre fui contribuinte do INSS. Estou com uma doença degenerativa que me obriga a pedir licença muitas vezes por ano. Gostaria de saber se posso pedir aposentadoria por invalidez e como fazer. Bem, dona Eugênia, a aposentadoria por invalidez, ela não depende só da doença. Claro, a doença que ocasiona uma incapacidade. Agora, tem doenças que ocasionam incapacidade e outras não. Se a senhora está incapaz para o trabalho, a senhora pode pedir aposentadoria por invalidez. Como fazer? Se a senhora é empregada, primeiro a senhora tem que ir no médico da empresa, para o médico da empresa recomendar o seu afastamento. Então, os primeiros 15 dias a empresa vai lhe pagar, depois, estando incapaz, a senhora vai entrar em auxílio-doença e, depois do auxílio-doença, pode o INSS transformar em aposentadoria por invalidez, desde que a senhora não tenha condição de recuperar a capacidade de trabalho novamente. Então, vai depender mais desses conceitos médicos a respeito da sua incapacidade. Mas é possível, sim. Doutor Dirceu, antes de ele fazer a próxima pergunta, eu sei que o senhor queria falar sobre a PEC, uma PEC? A PEC paralela. PEC paralela, então, por favor. Pois bem, a PEC paralela que está vindo aí, que já foi, aliás, passou pelo Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, ela traz importantes modificações na emenda constitucional 103. Por exemplo, das modificações mais importantes, eu vou destacar duas. Tá. Uma delas é que traz uma regra de transição para a regra do cálculo do valor das aposentadorias. Ela vai manter os 80% dos maiores salários de contribuição até 2021. Quem se aposentar até 2021 ainda vai poder se beneficiar, desde que passe, né, a PEC paralela, porque ela ainda não passou. Só passou no Senado, mas ainda depende da Câmara. Se ela passar, quem se aposentar até 2021 ainda vai poder se beneficiar daquela regra antiga de pegar os 80% maiores salários de contribuição. Uhum. Quem se aposenta até 2023 vai poder pegar 90% dos melhores, aliás, até 2025, se eu não me engano, vai poder pegar 90% dos melhores salários de contribuição, para fazer a média, para fazer o valor da aposentadoria, né? E depois de 2025, não, aí vai ser o 100%, como está já na emenda constitucional 103. E outra coisa que está em gestação no Senado, mas aí não é na PEC paralela, é num projeto de lei complementar, é que o vigilante volta a ser incluído no rol das aposentadorias especiais. Só que vai vir com algumas restrições.
vai ser só para o vigilante armado e só para o vigilante armado que tem a necessidade de trabalhar armado. Porque isso também vem textualmente na lei. Não sei como é que vai ser encarado isso, porque, por exemplo, tem um vigilante que ele tem o porte de arma, a arma fica ali próxima dele, mas ele não usa ela no coldre, por exemplo. Esse aí, será que vai ser enquadrado? Eu não sei. Só vamos ver como é que a jurisprudência vai encarar isso, vai enfim, delinear isso. Mas aquele, por exemplo, que precisa da arma, por exemplo, aquele que usa no carro forte, aquele, né, naturalmente, que aquele lá pois vai... aqueles são armados mesmo. Aqueles são armados mesmo e estão sujeitos a um perigo iminente, né? Então, não sei, mas, enfim, traz essas duas modificações que são positivas, porque claro, as regras anteriores eram muito mais restritivas, as que já foram aprovadas, inclusive. Então tá aí, o doutor Dirceu veio para esses esclarecimentos, que tem muita gente que está ouvindo falar em PEC paralela e na verdade não sabe o que está acontecendo, né? Então estão aí os esclarecimentos que vocês precisavam. O senhor Nelson, doutor Dirceu, mora na cidade de Canoas. Ele está com 56 anos e diz que contribui para o INSS há 16 anos, sobre o salário mínimo. Pergunto se posso aumentar o valor da contribuição para que, quando atingir a idade exigida, ele possa se aposentar ganhando um pouco mais. Nelson, olha, em tese sim, tu poderia fazer isso. Só eu acho que não vai valer a pena, porque eu fiz uma conta assim por cima. Vamos supor, tu tem 56 anos de idade, até 65 são 9 anos, e tu sempre contribuiu até agora com um salário mínimo. Vamos supor que tu, e aí, portanto, continuando a contribuir assim, tu vai ganhar o salário mínimo. Vamos supor que agora tu comece a contribuir sobre o teto, que é 5.839. Tu vai gastar todo o santo mês mais de R$ 1.150 para fazer essa contribuição sobre o teto. E quando tu chegar em 65 anos de idade, eu já fiz essa conta, portanto é correto isso que eu vou dizer, tu vai ganhar cerca de R$ 2.000. Então, eu não sei se vale a pena tu gastar durante 9 anos R$ 1.150 todo mês para depois ganhar R$ 2.000. Ou então continuar contribuindo sobre o salário mínimo, que tu vai gastar R$ 100, tu pode contribuir sobre 11%, né? Vai dar uns R$ 100 por mês. E tu vai ganhar o salário mínimo. Então, tu tem que fazer essas contas para ver o que é melhor para ti. Eu acho que não vale a pena, mas enfim. Mas em tese poderia. Pode, entendeu? Pode. A dona Maria Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre. Grande abraço para a senhora, dona Maria Lúcia. Comecei a trabalhar em 1999, com 17 anos. Mas minha carteira só foi registrada em 2003, quando completei, 21 anos. Pergunto se posso pagar os 5 anos que não constam do registro para me aposentar quando tiver o tempo necessário. Mesma coisa, dona Maria Lúcia, o que eu falei para o seu Delcio na pergunta anterior, eu falo para a senhora. Não sei se vale a pena, eu acho que não vale, porque a senhora só vai se aposentar, a senhora com 62 anos de idade. A senhora tem hoje, a senhora é nova. Em 99 ela tinha 17 anos. A senhora só vai se aposentar em 2044, que eu já fiz as contas. 2044 a senhora vai fazer 62 anos de idade. E aí, esses 5 anos que a senhora quer contribuir, pouco vai influir, ou nada talvez. Então, eu acho que não vale a pena fazer isso, não. Mas, em tese, poderia, só que a senhora vai ter que provar que teve uma atividade naquele período, naqueles 5 anos, provando que teve essa atividade, a senhora pode recolher. Mas, sinceramente, acho que não vale a pena. Em qualquer um desses casos, né, doutora Dirceu, eu sempre recomendo, e eu acho que os advogados às vezes não recomendam, porque parece que estão fazendo propaganda do seu próprio trabalho, o que é muito justo. Mas eu acho que as pessoas devem recorrer sempre a um especialista, um advogado da área, para que esclareçam bem como é que fica a situação, como é que não fica,
que é bom e o que é ruim. Um advogado da área pode colocar isso numa planilha e dizer exatamente se vai valer a pena. E se valer a pena, em que proporção. Pode ser que vale a pena um pouquinho, pode ser que não vale a pena em nada, mas colocar os números numa planilha e dizer, olha, não adianta, ou então adianta. E se adianta, adianta quanto? Né? Mas isso só colocando na ponta do lápis e tudo anotadinho numa planilha que reflita essa realidade, né? Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Dirceu, é de uma pessoa que não, de um anônimo aqui de Montenegro também. Estou aposentado por invalidez há 2 anos. Gostaria de saber se com a reforma da Previdência posso ter... Não, mas essa pergunta já foi feita aqui da outra vez, né? Mas, em todo caso, um anônimo lá de Montenegro quer saber se com a reforma da Previdência o salário dele pode ser reduzido ou não. Olha, se o senhor não tinha direito adquirido até 12/11/2019, se o seu direito for adquirido posterior a essa data, pode ser reduzido, a não ser que a sua aposentadoria por invalidez não seja revogada, não seja cessada. Se não for cessada, vai continuar sendo aquela para o resto da vida. Mas se ela for cessada e for enquadrado numa das regras de transição ou na regra permanente, posterior a 12/11/2019, pode mudar. Então, vai depender do direito adquirido. Vale também, consulte um advogado especialista na área, que ele vai poder te responder, dentro da tua realidade, exatamente o que tu precisa fazer. Doutor Dirceu Vendramini, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, mais uma vez habilitando e respondendo aos nossos telespectadores sobre o direito previdenciário. Muito obrigado, volto sempre, doutor. Eu que agradeço a esse programa que é de utilidade pública e desejo um bom fim de semana a todos. Doutor Dirceu, quando o senhor não estiver no Pará, pode vir aqui, sem problema nenhum, tá? Estava pescando, doutor Dirceu, daquele pescador lá do Pará. Eu também quero desejar a todos vocês um bom final de semana e lembrar que segunda-feira eu estarei de volta aqui, 6h30, eu vou tratar sobre direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.